Antes de falarmos sobre Jesus, é importante entendermos o contexto da época que ele vivia através de um pequeno resumo sobre os aspectos religiosos daquela época. Bem, primeiro nós tínhamos, naquela época, vários grupos políticos e religiosos. Vamos falar de cada um deles. Os saduceus eram formados por grandes proprietários e pela elite sacerdotal. Eles tinham o poder na mão e controlavam a administração da justiça no tribunal, que é o chamado sinédrio. Esse grupo era de conservadores e procurava não entrar em atrito com o poder romano para justamente manter-se sem ameaças. Os doutores da lei, que eram os escribas, eles dominavam o entendimento das escrituras e eles faziam também a interpretação que lhes convinha, procurando não ensinar o que sabiam para não perderem a autoridade perante o povo. Os fariseus, que eram como se fossem dissidentes da elite sacerdotal e dos grandes proprietários, mas se mantinham longe dos interesses do povo. Eles eram muito conservadores e também responsáveis pela construção das sinagogas com oposição ao templo que estava em Jerusalém. Eles acreditavam no Messias como um papel político e espiritual da descendência de Davi. Os zelotas eram oriundos dos fariseus, mas eram uma classe dos pequenos camponeses e também da camada mais pobre da sociedade daquela época. Os zelotas eram repudiados pelos romanos devido à sua agressividade. Bem, nós temos também a figura dos herodianos, que eram funcionários da corte de Herodes e concretizavam a dependência dos judeus perante os romanos. Eles eram combatentes vigorosos justamente dos zelotas. Nós temos também naquela época a figura dos essênios, que era um grupo resultante da fusão entre sacerdotes dissidentes do clero de Jerusalém e de leigos exilados. Apesar dos essênicos serem conservadores, eles não eram seguidores do judaísmo. E também, meus irmãos, nós temos a figura dos samaritanos. Os samaritanos respeitavam apenas o Pentateuco e não frequentavam o templo. Eles não acreditavam que o Messias seria um descendente de Davi. Eram considerados uma raça impura pelos judeus por serem descendentes de uma população misturada com estrangeiros. A respeito dos locais religiosos daquela época de Jesus, havia 2 locais oficiais para a sua prática: o templo e as sinagogas. Vamos falar sobre o templo. O templo era um centro religioso, político e econômico de Israel. Era nele que todos os judeus deveriam se reunir para prestar oficialmente culto a Deus. O templo era formado pelo tesouro, pois acumulava bastante riqueza, e pelo sinédrio, que era a cúpula governamental. Desta maneira, a casa de oração e ofertas a Deus tornou-se um imenso banco e lugar também de poder político. Em função disso, a religião tornou-se instrumento de exploração e também de opressão do povo. Vamos falar agora das sinagogas. Elas estavam presentes nos menores povoados. Era o lugar onde o povo se reunia para a oração, para ouvir a palavra de Deus e também para fazer a pregação, que podia ser feita por qualquer pessoa, pois nela não haviam cultos pelos sacerdotes. Mas, meus irmãos, essas pregações terminavam sendo feitas pelos fariseus e pelos homens da lei, influenciando o povo e passando a ter cada vez mais prestígio na comunidade. Portanto, Jesus nasceu, viveu e morreu dentro desse contexto histórico, e todos os livros do Novo Testamento também foram escritos por discípulos e também apóstolos que viveram nesta mesma época e sob estas mesmas condições e realidades. Portanto, nós devemos, hoje, 2020, fazer a adequação de algumas citações para a nossa situação. Legal? Bem, inscreva-se em meu canal e conheça o meu entendimento sobre outras partes da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor que está à nossa disposição. Espero por você.